Oi, turma, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam bem, espero que esteja tudo tranquilo com vocês. Na última aula, a gente estava, nas últimas aulas, a gente vem falando sobre as reações químicas, né? Não confundam com as ligações químicas, que é o assunto do simulado da terceira unidade. A gente vem falando sobre as reações químicas, a gente falando sobre as reações químicas, o que são reações químicas, como é que a gente as distingue de transformações químicas. Falamos sobre como as reações químicas elas como é que as reações químicas existem entalei. As evidências das reações químicas, ou seja, as evidências que as reações químicas acontecem. Então a gente falou de uma série de evidências, né? Liberação de calor, alteração de cor, alteração de odor, liberação de gases e por aí vai. E falei lá do que são os reagentes, né, os que são os produtos. Aí falamos sobre o que aparece nos reagentes tem que aparecer nos produtos, que os elementos químicos, né, não podem desaparecer, não pode surgir um elemento químico que não estava presente nos reagentes, e por aí vai. E falamos sobre a parte disso, a gente falou sobre a lei da conservação das massas, né, a lei de Lavoisier, e falamos sobre o balanço estequiométrico, né? Então eu trouxe lá diferentes provas dos coeficientes, né, atômicos, né, que são o número de átomos. Falei sobre os índices, né? Desculpe, os índices, né? Falei sobre diferenciar os índices dos coeficientes estequiométricos, né? Não pode falar sobre só coeficientes, para não falar coeficientes estequiométricos. Falamos sobre isso tudo. E falamos também sobre como é que a gente fazia o balanceamento das equações químicas, né? Ou seja, como é que a gente balanceia as equações químicas para que fique tudo correto quando a gente for realizar como é que chama? For produzir as equações, né? Ver como é que a reação como é que aconteceu, né? E pela lei de Lavoisier a gente tem as mesmas quantidades de reagentes e produtos. Na aula passada a gente falou bastante sobre as proporções das massas, né? De como as massas do reagente têm que ser as massas do produto. E a gente viu que como em toda reação química, por mais que a gente altere as massas, né, das substâncias que estão envolvidas nos reagentes e nos produtos, a gente observou que a gente vai sempre encontrar a mesma proporção, né? Em reações químicas iguais, por mais que a gente queira, eu vou fazer uma reação química, eu quero produzir mais ou menos produtos daquele determinado produto, ou seja, por exemplo, a água, né? Então vou interagir o hidrogênio mais oxigênio para formar água. Mesmo que eu queira fazer uma reação para produzir mais água, e se eu comparar com a reação que eu quero produzir menos água, a gente vai ver que a proporção dos reagentes e produtos sempre vai ser a mesma, mesmo que a gente altere o valor das massas, ou seja, a quantidade em massa, né, de cada um dos reagentes e produtos. Então a gente observou a partir dos experimentos de Proust e entendendo da lei de Proust é que a proporção das massas vai ser sempre igual, ou seja, a proporção dos átomos, dos elementos químicos, das substâncias que estão envolvidas em reação química. Se você fizer uma reação para produzir mais ou menos produto, as proporções serão sempre as mesmas. Tem que perceber isso com a lei de Proust. Então cuidado para não confundir a lei de Proust, a lei de conservação das massas, que é a de Lavoisier, né? Aquela ideia que a quantidade que os elementos químicos presentes nos reagentes tem que estar presentes nos produtos, a quantidade de elementos químicos que estão presentes nos reagentes tem que ser a mesma quantidade dos produtos, a lei da conservação das massas. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, o que você tem nos reagentes você vai encontrar nos produtos, você não vai inventar nada de diferente, não vai aparecer, ou seja, se você fizer uma reação de hidrogênio com oxigênio, não vai aparecer carbono nos produtos, tem que aparecer hidrogênio e oxigênio na mesma quantidade, ou seja, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E a lei do Proust, ele vem falar da proporção, ou seja, que as proporções elas se mantêm. Então as massas elas vão permanecer com as suas mesmas proporções. Essas proporções elas não vão se alterar, essa proporção ela não vai se modificar, ou seja, ela não vai desaparecer, não vai aparecer desaparecer coisas que não existem, ou seja, não vai aparecer alguma coisa que não está lá, que não existe e vai brotar. Hoje a gente vai continuar falando disso e vamos falar sobre os aspectos das reações químicas. Vamos falar sobre a energia que envolve as reações químicas, vamos falar sobre a velocidade das reações químicas, o que interfere na velocidade das reações químicas, vamos falar sobre concentração, vamos falar sobre energia de ativação
E pronto, e aí a gente fecha essa parte de reações químicas, né? A energia química, né? O que seria essa energia química? O que seria essa energia química? As substâncias, qualquer substância, ela tem certa quantidade de energia armazenada dentro dela, né? O que a gente chama de energia química, né? Então, a energia química é a quantidade de energia que está armazenada dentro de uma substância. Então, todo qualquer substância ela vai ter uma quantidade de energia armazenada dentro de si, certo? E isso a gente chama de energia química, né? Então, por exemplo, nos alimentos que a gente come, a gente vai ter lá cada alimento, carboidrato, né? Uma carne, pão, biscoito, sorvete, a salada, né? A gente tem uma quantidade de energia dentro daquele alimento. Então, toda substância que existe, né, vai ter essa energia dentro. E isso a gente chama de energia química. Essa energia química, de onde ela surge? Ela surge a partir das ligações químicas, ou seja, da força das ligações químicas e da força de atração. Então, a energia ela vai estar nas ligações químicas e na força de atração e repulsão entre os átomos que compõem aquela substância. Então, a energia química está aí, né? Nas ligações e essa energia de atração e repulsão que a gente tem entre elementos com cargas positivas, negativas e por aí vai. Então, a energia química ela está contida nisso, dentro das ligações químicas e nesses aspectos de repulsão e atração que existem entre os átomos dessa determinada substância que vai ser composta, né, por esses átomos. Então, essa energia química está contida aí. Então, quando você quebra essas ligações, você acaba liberando energia. Às vezes acaba liberando energia e acaba às vezes também liberando elétrons que são carregados também, bastante carregados de energia, né? Então, cada substância ela vai armazenar uma quantidade de energia química específica. Então, a gente, por exemplo, tem substâncias que têm uma maior quantidade de energia química e outras que têm uma menor quantidade de energia química. Então, por isso que a gente vai ter, como cada substância ela tem uma sua quantidade de energia química específica, a gente vai encontrar diferenças entre o conteúdo energético dos reagentes e dos produtos em uma reação química qualquer. Ou seja, a gente pode ter reações químicas em que a gente produz, por exemplo, produtos que têm uma quantidade de energia maior do que os reagentes, porque as combinações, como a energia química ela vai estar presente na substância, né? Então você pode, numa combinação, na formação de novas combinações entre átomos dessa substância, você pode produzir produtos que tenham uma quantidade de energia maior do que os reagentes, como o inverso, né? Ou seja, você pode reagir substâncias que vão gerar produtos que tenham uma menor quantidade de energia. Isso aí vai depender. Então, como cada substância ela armazena sua quantidade de energia específica, a depender do tipo de reação química que a gente tenha, a gente pode ter produtos que tenham uma maior quantidade de energia do que os reagentes, ou reagentes que tenham uma maior quantidade de energia que os produtos. Essa função da energia química de reagentes e produtos, então, em função, então, dependendo da quantidade da quantidade de energia química de reagentes e produtos, a reação química ela pode acontecer de duas formas distintas, né? Você pode acontecer por um processo que ocorra a absorção de energia ou a liberação de energia, né? Que normalmente você consegue diferenciar isso, esse processo de absorção ou liberação de energia, a gente pode ser geralmente acompanhados de absorção ou liberação de calor. Então tem reações químicas que absorvem calor e tem reações químicas que liberam calor, ou seja, tem reações químicas que absorvem energia e tem reações químicas que liberam energia, né? Então, quando os reagentes ganham energia para se transformar em produtos com a maior quantidade de energia, a gente diz que essas reações elas são reações endotérmicas, né? Ou seja, quando você tem os reagentes, eles ganham energia para se transformar em produtos com maior energia, que é esse caso aqui. Então, é uma reação endotérmica. Endo é dentro. Então, térmica, porque, como eu falei, elas podem absorver calor, né? Então, você tem os reagentes que têm uma quantidade menor de energia, eles absorvem energia, que pode ser na forma de calor, e produz produtos que têm uma quantidade de energia maior. Então, esse é um tipo de reação que a gente chama de reação endotérmica. Ou seja, são reações que absorvem calor. Então, nas reações endotérmicas, os produtos terão mais energia do que os reagentes, porque para essa reação química acontecer,
ela absorveu energia, ela absorveu calor, entrou energia. Então os reagentes vão ter mais energia que os produtos. Então isso é uma reação que a gente chama de uma reação do tipo endotérmica, né? Quando os produtos têm menos energia do que os reagentes, aí a gente fala que essas reações são exotérmicas. Exo é fora. Então você tem um reagente os reagentes têm mais energia, e depois que a reação química acontece, eles liberam calor, liberam energia e produzem produtos que têm uma menor quantidade de energia. Aí a gente diz que essa reação é exotérmica. É uma reação que perde energia, que libera calor. Exo para fora. Só lembrar exo para fora. Então a reação química exotérmica, ela libera energia. Ou seja, os reagentes têm mais energia que os produtos. Então a reação endotérmica é uma reação que recebe energia, recebe calor. Ou seja, os reagentes eles têm menos energia que os produtos. E as reações exotérmicas, os reagentes têm mais energia, liberam calor, liberam energia, e os produtos têm uma menor quantidade de energia do que os reagentes, né? Então, por exemplo, um exemplo de reação endotérmica é quando você faz pudim na sua casa, né? Você queima o açúcar, né, para fazer aquela caldazinha do pudim, né? Então, quando recebe o calor, né, o açúcar ele se transforma naquela calda, né? E a aparência, né, o sabor muda, né? Então, para que essa reação aconteça, você precisa fornecer energia para o açúcar para que ele aconteça esse produto. As reações exotérmicas, por exemplo, são aquelas que a gente tem a liberação de calor, né? Ou seja, quando você fica liberando calor. Então, por exemplo, você vai fazer lá queima papel, queima madeira, a árvore fogueira de São João, se queima lá, liberando aquele calor da queima da madeira, da queima do papel, da queima da vela. É uma reação exotérmica, ou seja, uma reação que está liberando calor. Então, geralmente, essas reações que se libera calor são reações exotérmicas. Geralmente, as reações de combustão, né? Queima do gás para ligar chamado fogão. É importante também a gente lembrar que nem sempre a energia absorvida ou liberada ocorre na forma de calor, certo? Estou falando aqui na forma de calor, mas nem sempre é na forma de calor, né? A fotossíntese, por exemplo, que as plantas fazem, elas convertem a energia solar mais o gás carbônico mais a água, converte em energia química lá na glicose, né, que ela utiliza para se alimentar, né? Então, na fotossíntese, em que a absorção de energia, né, no caso a energia luminosa, né? Então a energia que entra para a reação de fotossíntese acontecer não é calor, é energia luminosa. Não é o calor que os raios ultravioleta produzem, na verdade frequências, né, das ondas de luz. Aí vai depender do cloroplasto de cada planta, né? Se é alga, depende aí, que vai pegar espectros lá do campo eletromagnético lá da luz visível, né? Então, no caso, por exemplo, no caso de reação da fotossíntese, que é uma reação endotérmica, mas não é a energia que entra na fotossíntese não é calor. A energia que entra na fotossíntese é a energia da luz, certo? Outro aspecto importante que, além da energia química, né, para descrever uma reação química, é a velocidade das reações químicas, né? Então, como a gente já observou no nosso dia, vocês já podem ter observado ou não, né? Mas que algumas reações químicas elas ocorrem mais rápidas e outras reações químicas ocorrem de forma mais lenta, né? Então, por exemplo, quando o fósforo é riscado, você risca o fósforo, a reação acontece imediatamente, né? Quase que imediatamente, né? Então, o palito ele vai e queima muito rápido, né? Depois, se acende, o palito ele começa a queimar rapidão, né? Agora, por exemplo, se você olhar lá, sei lá, a catraca da sua bicicleta enferrujando, ele é um processo que vai acontecer em uma velocidade muito menor. Se você comparar riscar um fósforo e o processo de formação do enferrujamento da catraca da sua bicicleta, da corrente da sua bicicleta, se você comparar, você fala assim, né? Tipo, o do fósforo é infinitamente mais rápido, a queima do fósforo é infinitamente mais rápido do que o processo de formação lá da ferrugem na catraca de sua bicicleta, né? Então, as reações químicas elas podem ser mais rápidas ou mais lentas. E sua velocidade, na velocidade da reação química, ela pode ser calculada pela formação de produtos ou pelo consumo de reagentes por unidade de tempo, né?
Então, por exemplo, você tem uma determinada quantidade, então a velocidade, por exemplo, de formação de determinada substância, a gente pode calcular dessas três maneiras aqui. A velocidade de uma reação química, né, a velocidade média, ela pode ser dada pela concentração de uma substância sobre o tempo, ela pode ser dada também pela massa de uma reação química pelo tempo, e ela também pode ser dada pelo que a gente chama de número de mols, né? Ou seja, o número de moléculas pelo tempo. E essa massa aí pode ser de qualquer coisa, pode ser a massa do produto, de um produto, pode ser a massa de um dos reagentes, pode ser a massa dos dois reagentes. E aí ele vai dando essa unidade aí dependendo do que você utilizou. Se você utilizou concentração por minuto, se você utilizou a massa gramas por minuto, número de mols por minuto, ou por segundo e por litro, segundo se for usar concentração, né? Aí depende, vai ser do que tiver, mas você pode calcular utilizando os valores dos reagentes ou os valores dos produtos, né? Então a massa de um produto pelo tempo, ou a massa de um reagente, a massa de todos os reagentes, a massa dos produtos, você quer saber qual é a velocidade de reação para formar a molécula de água. Então você pega a massa da água pelo tempo que demorou aquela reação química e você vai descobrir a velocidade média. Ou você pode utilizar, por exemplo, o hidrogênio para saber a velocidade média, ou você pode... Aí vai depender do que você utilizar, mas aí você tem que descrever o que você utilizou. Se você utilizou hidrogênio, se você utilizou o produto, e aí por aí vai. Vai depender, é relativo ao que você utilizar, mas que você pode utilizar qualquer um desses para ou os valores associados aos produtos, ou o valor associado a algum dos reagentes, para poder calcular a sua velocidade de reação química. Existem alguns fatores que influenciam a velocidade de uma reação química, né? A velocidade de uma reação química ela vai depender de vários fatores, né? Superfície de contato entre os reagentes, temperatura, concentração das substâncias reagentes, presença ou não de catalisador. O que é um catalisador? O catalisador é uma substância que acelera a reação química. Por exemplo, no nosso corpo as enzimas são catalisadores, né? Vocês estudaram no oitavo ano, processo de digestão no corpo humano, a gente tem uma série de enzimas que aceleravam as reações químicas do nosso corpo. Então, fazer essas reações a gente faz com que a gente gaste menos energia e que a reação química aconteça de forma mais rápida, né? Então, existem catalisadores que aceleram as reações químicas, né? Então, se você faz uma reação química com a presença de um catalisador, aquela reação química vai gastar menos energia e vai acontecer mais rápido. Se você faz uma reação química na ausência de um catalisador, aquela reação química ela vai acontecer mais lenta e vai gastar mais energia, né? Então é fundamental a gente conhecer os fatores que influenciam na velocidade de reações químicas para que elas possam ser controladas. Então você vai fazer uma reação química, você tem que saber que fatores influenciam naquela reação química que você vai produzir, né? Então, por exemplo, como a gente conserva os alimentos, então, por exemplo, você tem um alimento que você guarda na geladeira. Você guarda na geladeira porque você sabe que se você deixar ele fora, o calor do ambiente vai fazer com que ele se estrague mais rápido. Então, quando você guarda ele na geladeira, né, o processo da reação química que leve à deteriorização daquele alimento, ele vai ser mais lento. Você sabe que o calor interfere, por exemplo, a temperatura interfere naquela reação química. Então, quando você guarda aquele produto na geladeira, ele se conserva mais porque a reação química vai acontecendo de forma mais lenta do que se você deixar ele fora, né? Então, sei lá, se deixar um alimento fora, ele vai estragar mais rápido, né? Então, a temperatura é um fator fundamental, a presença ou não de catalisador, a luz também é um fator que vai influenciar, né? Então, por exemplo, fotossíntese depende da quantidade de luz, a presença e quantidade de luz vai fazer com que uma reação fotossíntese aconteça mais rápida, aconteça mais lenta ou não aconteça, né? No ponto, então, a luz ela precisa de um ponto ótimo, né? Ou que chama de ponto tá com a luz maior do que o ponto de compensação para ela produzir mais oxigênio e carboidrato, né? E a glicose do que ela vai consumir, por exemplo. Então a superfície de contato, né? Quanto maior for a superfície de contato entre os reagentes, maior vai ser maior vai ser a velocidade da reação química. Então, por exemplo, você vai cozinhar batata, se você corta a batata, ela cozinha mais rápido, porque tem uma superfície de contato maior. Se você cozinha a batata inteira, ela cozinha mais lentamente, porque a superfície de contato da água, você botar a batata para cozinhar na batata qualquer coisa, você pega um pedaço de carne, você quer cozinhar ele mais rápido, você corta ele em fatias, porque você aumenta a superfície de contato com o calor que está sendo produzido lá na panela, né?
Se você cozinhar um pedaço maior, ele vai demorar mais tempo. Como eu falei para vocês, então a temperatura, né, independente se uma reação química ela é exotérmica ou endotérmica, toda reação química, para que ela acontecer, ela precisa de uma energia mínima para que ela aconteça, né? Essa energia mínima que a gente fala é a energia de ativação, né? Então quando a gente aciona, por exemplo, você gira lá o botãozinho lá do fogão que libera o gás, a reação de combustão ela só vai acontecer se a gente aproximar uma fonte de energia, seja um fósforo, seja aqueles fogões elétricos, você aperta que libera aquela faísca e ela inicia aquela reação química. Ou seja, para uma reação química acontecer, ela precisa de uma energia mínima para se ativar. Depois que aquela energia mínima ela inicia a reação química ela se desenvolve a partir daí, ou produzindo ou liberando energia ou absorvendo mais energia. Mas toda reação química para acontecer ela precisa de uma energia de ativação, né? Então as reações em temperatura ambiente são aquelas que a energia cedida pelo meio externo já é suficiente para que ela ocorra, né? Então, por exemplo, você riscar o fósforo, por exemplo, né? Então, o aumento de temperatura, ela faz com que, se você aumenta a temperatura, ela faz com que a gente tenha uma maior quantidade de moléculas adquirindo essa energia mínima, né? E com isso, mais moléculas elas vão reagir em uma unidade de tempo menor e assim a reação ela vai ser mais rápida, né? Quando a gente diminui a temperatura, acontece o efeito inverso, né? Então é por isso que a gente mantém os alimentos no freezer, para que aquela energia do ambiente, depois que a reação de decomposição aconteça, ela seja menor. Aqui a gente tem um exemplozinho do catalisador. Então você veja que os reagentes, então o eixo Y é energia, veja que a reação química ela não acontece no zero, ela não começa no zero. Ela começa um pouquinho mais em cima lá, no zero, no ponto de encontro do eixo X e Y, tempo e energia. Ela acontece lá em cima. Por quê? Porque para ela começar, ela precisa de uma quantidade de energia mínima. E aí eu falei da história do catalisador ali, lá o catalisador, essa reação química com o catalisador, ela faz a curva em azul, ou seja, a reação química ela acontece com menos energia e acontece quando ela acontece com menos energia, né? E a vermelha é sem o catalisador. Então veja que a quantidade de energia que ela precisa para aquela reação química acontecer sem o catalisador é muito maior do que a quantidade sem o catalisador. Com o catalisador, a quantidade de energia que ela precisa é menor e sem o catalisador ela vai lá em cima, certo? Outro fator que é importante que influencia nas reações químicas são a concentração dos reagentes, né? Então a concentração dos reagentes químicos influencia, né? Então toda solução, a gente precisa, o que é uma solução, né? Toda solução é uma mistura, que a gente chama de solução, é uma mistura homogênea, né? Composta por um soluto e um solvente. O solvente dissolve o soluto, né? Tipo, água e açúcar. A água é o solvente e o açúcar é o soluto, né? Então o soluto é uma substância que, por exemplo, né? Então água com sal ou água com açúcar, né? Então também tem misturas entre gases diferentes que também vão influir nisso. Então a solução ela vai depender, né? A solução, por exemplo, a solução ela pode ser diluída, né? Quando você tem pouco soluto e muito solvente. Ela pode ser concentrada, né? Quando ela tem muito soluto e muito solvente. Ela pode ser saturada, né? Quando você tem uma quantidade de soluto muito maior do que a quantidade que o solvente consegue dissolver aquele soluto. Aí, por exemplo, quando você pega um copo, você enche de açúcar ou de sal, mistura, e aí parte do sal do açúcar se mistura, né? E parte fica no fundo, né? Aí a gente diz que a solução está saturada, ou seja, você tem muito mais soluto do que a capacidade da quantidade daquele solvente diluir aquele soluto, né? Então a concentração dos reagentes faz com que se tenha uma maior quantidade de partículas, ou seja, quanto mais concentrada tiver uma solução, uma maior quantidade de partículas e moléculas elas vão estar em um mesmo espaço, ou seja, existe uma maior chance dessas moléculas se baterem, se encontrarem e reagirem, né? Então uma grande concentração, soluções em que você tem uma grande concentração de substâncias, elas aumentam a velocidade de reação química, porque elas aumentam a chance dessas moléculas que estão em maior concentração, elas colidirem e se encontrarem, né? Então aí está dizendo, o aumento da quantidade de choques entre elas aumenta também a probabilidade de ocorrer colisões eficazes que resultem nas reações químicas, né? Então o resultado é que a reação ocorre com mais rapidez. Então se você comparar uma solução que tenha muita concentração e uma solução que tem pouca concentração na relação soluto-solvente,
A reação que tem uma maior concentração, ela vai acontecer, essa reação química ela vai acontecer em uma maior velocidade do que na solução que tem menor concentração, né? Como é que você calcula a concentração? A concentração vai ser essa relação entre massa e volume, né? Então a concentração de uma solução vai ser a quantidade de soluto sobre o volume da solução, né? Então a massa do soluto, então a massa do sal sobre o volume da solução, ou seja, o volume máximo. Então você pega lá, você misturou uma quantidade lá, sei lá, 10 gramas de sal, misturou com água, formou uma solução de, sei lá, de 100 ml. Então você vai botar aí 10 sobre 100. Então você vai descobrir lá que a solução é de a concentração é de 1 sobre 10 ou de 0,1, né? Massa por volume, gramas por litro, sei lá, gramas por mililitro. Então, se você pegar duas concentrações de substância, de soluções, a solução que tiver uma maior concentração, a reação química vai acontecer muito mais rápido do que a que tiver menor concentração, certo? Então, tá aí fatores que influenciam nas reações químicas, né? Energia, temperatura e por aí vai, cada um desses aspectos. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês entrem em contato comigo, estou deixando aí uma atividade do livro para vocês fazerem, além da atividade do PDF. Aí na próxima semana vai ser, acho que vai ser a prova, se não for adiada. Aí na outra eu corrijo essa atividade e a gente parte para o último assunto de química do ano, que são as funções químicas, certo? Então, tchau.